bem com vocês? Pessoal, antes de começar aqui a nossa aula, o nosso assunto de hoje, eu quero parabenizar vocês pelos vídeos que vocês fizeram. Vocês arrasaram. Eu amei de coração cada vídeo que eu recebi. Deu pra matar a saudade de vocês, deu pra me divertir assistindo o vídeo. Outra coisa, deu pra passar fome também. Meu Deus, quantas receitas deliciosas vocês colocaram. Gente, eu amo tudo de festa junina. A culinária de festa junina só tem coisa gostosa. Canjica, paçoca, pé de moleque, pipoca, pamonha, curau, meu Deus, uma infinidade de receitas. Bolo de milho. Gente, como eu amo bolo de milho. E cada receita que vocês colocavam ali, eu ficava babando. E vocês capricharam. Vocês foram muito dedicados. Eu adorei. Parabéns para vocês, tá bom? Garantiram notas, ó, lá em cima. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Vamos agora para nossa aula aqui. Pessoal, nosso conteúdo de hoje é específico entre Grécia e Roma. É considerado aquele período clássico, né? Que nós já falamos bastante sobre isso no início do ano. Mas aqui eu quero evidenciar para vocês diferenças entre esculturas gregas e romanas e diferenças entre arquitetura grega e romana. Tá? Porque apesar delas todas, tanto Grécia quanto Roma, se enquadram em padrões clássicos da estética da arte, seja na pintura, escultura e arquitetura, é o beabá das artes, é como se fosse as primeiras, a base, né? Vamos dizer assim, aquela base, o eterno da arte, mas existem os seus diferenciais, existem algumas classificações que você vai bater o olho, você vai saber, é uma obra clássica, mas opa, pera, essa escultura é grega e aquela é a romana. Então são elementos que vão facilitar para vocês diferenciarem isso e que é muito importante saber, certo? Então aqui nas apresentações desse slide, eu vou voltar várias vezes para poder diferenciar para vocês esses elementos. Vamos começar a falar da arte grega. Tá certo? Vamos falar aqui da arquitetura grega. A arquitetura, nesse primeiro slide, a gente vê o Párteno. O Párteno, ele foi um templo onde abrigavam ali as esculturas para culto, para admiração. Os gregos, religião politeísta, acreditavam em vários deuses e eles tinham verdadeiras adorações a esses deuses diversos. Então, uma das representatividades que nós vamos ver aqui nas esculturas gregas eram deuses. Então, os templos, eles tinham exclusivamente essa função de abrigar as esculturas. Observem aqui o excesso de coluna, observe que não tem o teto. Esse excesso de coluna era exatamente para sustentar o teto e nem assim foi o suficiente. Porque o material que eles utilizavam na construção era tão pesado que ainda assim o teto corria um sério risco de desabar. E a maioria dos templos realmente aconteceu isso. E muito das esculturas gregas foram prejudicadas, danificadas por causa dessa questão do teto desabar. Então, aqui temos um desses exemplos, né, da arquitetura, aqui onde a Grécia se localiza, falando aqui a questão da filosofia grega, que era voltada para o presente, o homem como medida de todas as coisas e a filosofia voltada extremamente para o presente. Em termos aqui da arquitetura, a gente tem o diferencial das colunas, que elas se diferenciam pelo capitel. Nós temos aqui o capitel coríntio, o dórico e o jônico. O que são esses capitéis? O capitel, gente, é o que vai unir a coluna ao teto. Aqui, deixa eu voltar aqui. Não consegui voltar. Aqui, o capitel é esse detalhe aqui que existe unindo a coluna ao teto.
tá certo? Então esse capitel é o que vai diferenciar uma arquitetura da outra. Então tem o coríntio, que é destinado ao capitel para uma construção mais luxuosa, mais rica. Temos aqui o dórico, que é considerada a mais simples de todas, o capitel mais fácil de ser feito, e aqui o jônico, que tem esse motivo de aspiral aqui nas suas laterais. Então aqui é o coríntio, dórico e jônico. Aqui tem o detalhe do capitel coríntio. A gente vê aqui motivos florais. É um capitel bem mais difícil de ser feito, bem mais trabalhado, por isso ele era destinado à arquitetura mais luxuosa. Aqui tem um templo, o frontão de um templo com características coríntia. O frontão é esse triângulo aqui, ó, que fica na fachada, né, acima das colunas, como se fosse assim o telhado dessa construção, onde se projetam imagens, como se as esculturas estivessem ali pregadas na parede e se projetando. Elas não são soltas, elas são projetadas aqui da parede. Então esse frontão ele sempre vai ter essas esculturas, esses relevos aqui. E o detalhe do capitel coríntio. Temos também as cariátides. As cariátides são colunas em forma de figura feminina. Não tem muitos exemplos nos dias de hoje, elas não resistiram aos dias de hoje. Imaginem o peso da arquitetura grega com essas pedras, essas colunas sustentarem o teto. Era muito difícil, elas são mais finas. O que sustenta o pescoço aqui para sustentar a cabeça, o teto, é muito pesado. Então, pouquíssimos exemplos nós temos. Mas para conhecimento de vocês, é importante conhecer essas cariátides, que são colunas em formas de figura feminina. As pinturas, pessoal, eram sempre pinturas em parede, chamadas de pintura em afresco. Toda pintura em parede chama-se de afresco. Então, não existia nessa época telas. As telas só foram ser inventadas lá no período do Renascimento, século XIV, XV, por aí que essas telas foram ser criadas. Até esse momento as pinturas eram na própria parede ou em compensados, em madeira. Mas enfim, o que mais marca a pintura grega são as pinturas em vasos, são os famosos vasos gregos, que eram peças utilitárias. Nessas pinturas aqui, a maioria delas representavam ou imagens do deus Dionísio, aqui, que era considerado o deus mais representativo nas pinturas e também nas manifestações teatrais, que eram em homenagem ao deus Dionísio, porque ele era o deus da uva, o deus do vinho, o deus da fertilidade, o deus da felicidade, da alegria. Então o deus Dionísio ele foi muito representado na arte grega. E observem um detalhe estético dos vasos gregos, que são as alças. Por que dessas alças? Porque não eram vasos para enfeitar, eram vasos utilitários, onde eles armazenavam ali água, vinho, cereais, trigo, enfim, e facilitava o transporte desse vaso de um lugar para outro, uma vez que eles eram grandes e quando cheios ficavam bem pesados. Então é isso, as maiores referências que a gente tem da pintura grega são em cerâmicas. Aqui um outro exemplo, também representando o deus Dionísio, que ele sempre vai estar presente na cultura grega. E enfim, vamos para as esculturas, que eu gosto sempre de estar marcando isso para vocês. Eu quero que fique bem claro para vocês essas três questões: pintura, arquitetura e escultura. Como característica, pintura, a mais simples, em cerâmicas, sempre peças utilitárias. Beleza. A arquitetura grega, templos, tá? Com os diferenciais lá das colunas, que diferenciava de acordo com o capitel, a arquitetura mais luxuosa, mais simples, a intermediária, mas sempre templos. Para que eram os templos? Adoração às esculturas.
E agora vamos focar nas esculturas gregas. O que nós vamos ver nas esculturas gregas? Vamos ver um nu artístico, representando aqui as Olimpíadas, os esportes olímpicos. O ideal de perfeição grego era o perfil atlético, perfil esportivo. Por isso a gente vai ver isso sendo representado na escultura do nu artístico. É sempre o homem também. Não existia figura assim nua, completamente nua, assim como a gente vê a do homem, da figura feminina. Não. A figura feminina, ela só foi ser representada na escultura no período helenístico, lá no final. Nós vamos ver aqui, mas ela não era assim, como o homem não. Então o homem, desde quando ele ia para vamos dizer, para a escola, quando ele começava a ganhar ali os seus primeiros passos de sabedoria, de crescimento, era automático ele desenvolver algum esporte ou alguma luta. A Grécia, ela sempre foi voltada para essa valorização do homem nas lutas, tanto que nós vemos hoje muitos filmes que remetem a essa época, são lutas, são conflitos, são muitas batalhas, e sempre o homem, ele tem aquele perfil de lutador. Então ele cresceu lutando, ele cresceu praticando algum esporte olímpico. Por isso a gente vê esse ideal de beleza voltada para o perfil atlético. E sem contar que, tendo esse perfil dessa forma, os gregos conseguiram representar ossos, músculos, proporções, tudo dentro desse perfil, o equilíbrio, a harmonia, a simetria. Então tudo isso foi uma grande preocupação da escultura grega. Eles determinaram medidas, exemplo, a altura de uma pessoa na época, para os padrões de altura da época, era o quê? 7 vezes o tamanho da cabeça. O pé representado também pelo antebraço, ou seja, os gregos estudaram de uma maneira muito competente a anatomia humana para representá-la na escultura. Por isso essa preocupação em ter esse perfil, esse ideal de beleza para poder representar com mais exatidão as proporções e as medidas do corpo humano. Então, as esculturas gregas, nós vamos ver o nu artístico, tanto em esportes olímpicos como também deuses. Eles também eram representados nu. Aqui temos Dorífio, Apolo, Laoconte e seus filhos. A história de Laoconte é que ele desafiou o poder de um deus e, como castigo, esse deus enviou uma serpente para devorar seus filhos. Então, nesse momento, ele está lutando contra a serpente, querendo devorar seus filhos. Então, vemos aqui uma escultura também do nu artístico, tá? De uma luta e envolvendo também deuses. Aqui o jogador de lanças. Aqui a representação da figura feminina que eu expliquei para vocês lá no período helenístico, e ela também não era nua, ela também era representada com uma espécie de canga, um tecido envolvendo aqui seu corpo. Um outro detalhe, pessoal, para a escultura grega é que ela era feita com mármore, tá? O princípio dessas esculturas era feita com uma pedra de mármore, e o mármore, ele não é tão resistente como a pedra granito. O granito é muito mais resistente, tanto que as esculturas romanas foram feitas com granito. E muitas das esculturas gregas que existem nos dias de hoje, elas foram refeitas pelos romanos com granito. Pelo fato delas terem sido colocadas em templo, os templos desabarem sobre as esculturas, o mármore não ser tão resistente, muitas esculturas foram danificadas, quebradas e destruídas. E os romanos, que têm o mesmo ideal clássico de perfeição, de beleza, da estética, as refizeram, só que com granito. Então muitas esculturas que a gente tem hoje
como esculturas gregas em museus, foram refeitas de maneira muito fiel pelos romanos. Aqui a vitória da Samotracia. E já quero passar agora para vocês para as esculturas romanas, para a gente poder assim ver uma bem próxima à outra, para poder saber diferenciar. Aqui tem Augusto, que foi um imperador romano, que se encontra essa escultura no Museu do Vaticano. Pessoal, olha só o que diferencia aqui esse ponto-chave que vai diferenciar as esculturas gregas e as romanas. As gregas, o nu artístico, porque representavam esporte e deuses. Já as esculturas romanas representavam seus heróis em vida. Então as esculturas são o quê? Vestidas. Por quê? Pelo respeito aos seus homenageados que ainda eram vivos, eram pessoas presentes. Então tá aí a diferença. Viu uma escultura clássica vestida? Ela é o quê? Ela é romana. Viu uma escultura clássica com o nu artístico? Ela é o quê? Ela é grega. Pronto, vimos aí a diferença. Mas ambas são clássicas e tem todo o cuidado com a anatomia, o ideal da beleza. Agora a arquitetura. Vamos falar da arquitetura, quero falar do Coliseu. O Coliseu ele foi um anfiteatro. Então, qual é a diferença então da arquitetura grega para a arquitetura romana? A arquitetura grega, templos voltadas mais também para a beleza estética, e a arquitetura romana voltada para a funcionalidade. Os anfiteatros serviam tanto para apresentações teatrais como de lutas e também para as esculturas. Aqui é a reconstrução do Coliseu, feita por um programa de computador. Em cada vão existia uma escultura. Hoje não existe mais. O Coliseu, ele faz parte de uma das 7 maravilhas do mundo moderno e ele hoje é preservado da maneira como ele foi encontrado no período pós a sua destruição. Então não temos mais aqui as esculturas, ele tem um lado dele quebrado, então ele é preservado dessa maneira e é uma dos locais mais visitados pelo público como representação da arquitetura romana. Temos o Panteão com as colunas, essa daqui em em Capitel Coríntio, que representa também uma arquitetura luxuosa. Aqui o Panteão visto de dentro, com sua cúpula, Arco do Triunfo, coluna de Trajano e o arqueduto romano. Olha só, a finalidade desse arqueduto, que serviu de inspiração inclusive para um grande cartão postal do Rio de Janeiro, que é o Arco da Lapa. Qual é a finalidade real desse arqueduto? É a canalização de água. Aqui passavam-se canos onde levava a água de uma cidade para outra cidade. Então ele tinha o quê? Uma finalidade prática, não somente de beleza. Então é aí que está a diferença então que nós vamos ter. O grande foco aqui da aula de hoje, para vocês diferenciarem o clássico grego do clássico romano, em termos de escultura grega, o nu artístico, esportes olímpicos e deuses. Romano, escultura, seus heróis, imperadores em vida e são vestidos. Arquitetura grega, templos voltados para a estética. Arquitetura romana, finalidade prática. É isso então, pessoal. Vou finalizar aqui com o Arqueduto do Rio de Janeiro, mostrando aqui que ele não teve a finalidade de canalização de água, ele teve uma finalidade apenas turística
de abrigar aqui o bondinho, mas ele teve inspiração romana para sua forma arquitetônica, mas não com a finalidade de canalização de água, beleza? Então finalizamos aqui, terceiro ano, nosso conteúdo, e na próxima aula a gente vai avançando na trajetória da história da arte para um próximo assunto. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.